Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos iniciando mais uma semana para a glória de Deus e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a fazer parte dessa semana e deste dia. Então, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em Gênesis, capítulo 21, versículos 14 ao 21, que diz assim: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocados nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorando, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. E essa história relata quando Abraão expulsa Agar e Ismael, porque Isaac, eles estavam ali celebrando, né, com Isaac, com a promessa. Abraão e Sara super felizes com a sua promessa. E Sara pegou Ismael rindo, né, debochando de Isaac, e falou para Abraão: manda essa serva e seu filho embora, porque eles não são mais bem-vindos aqui. E aí Abraão faz isso, né, prepara pão, enche uma vasilha com água e manda eles irem embora. E lendo essa história, eu comecei a reparar que sempre quando a gente fala da história de Abraão e Sara, sempre Abraão, Sara e Isaac são o foco. Mas a gente também não pode deixar de olhar para Agar e Ismael. E nessa história, que a gente possa se perguntar: quem somos nós nessa história? Abraão, Sara e Isaac? Ou nessa história, nós somos Agar e Ismael? Para você entender melhor, nós sabemos quem são Abraão, Isaac e Sara. Abraão, pai da fé. Isaac, a promessa. Sara, esposa de Abraão, né? Vamos dizer, a portadora da promessa de Deus para essa família. Então nós sabemos que Abraão, Isaac e Sara são uma família muito abençoada, uma família a qual agrada a Deus, onde Abraão é um sacerdote. Abraão recebeu várias promessas, essas promessas se cumpriram, então nós sabemos quem são. Mas quem são Agar e Ismael? Nessa história, Agar e Ismael, eles foram objetos usados. Eles foram como um atalho nessa história, né, onde Abraão e Sara haviam recebido a promessa e não havia como, não, logicamente, fisicamente, humanamente, não era possível acontecer. E Sara tem a ideia de fazer com que Abraão se deite com a sua escrava Agar e tenha um filho, já que a promessa era ter um filho. Só que não era necessariamente a questão de ser um filho, mas de ser um milagre do Senhor, porque Abraão já estava em idade avançada. E Sara também, Sara era estéril. Então, não era simplesmente pela promessa, mas era como iria acontecer, pelo fato da idade de Abraão, pelo fato de Sara ser estéril. Então era um milagre de Deus. Então, se era um milagre de Deus, só Deus poderia realizar, mas não. Aqui Agar e Ismael foram usados como objetos, como um atalho, como um meio mais fácil de atingir a promessa. Aqui nessa história, Agar e Ismael, eles foram rejeitados. Porque quando Sara alcançou a sua promessa,
quando a promessa chegou, o milagre de Deus aconteceu, Sara, ela rejeitou Agar, falou, você não é mais bem-vindo aqui. E pediu a Abraão que dispensasse, porque já não servia mais. Então, nessa história, Agar e Ismael, eles foram usados. Agar e Ismael, eles foram objetos. Agar e Ismael, eles foram rejeitados. Eles foram dispensados sem ao menos ter um lar. Eles foram rejeitados, jogados para escanteio, sem um rumo e sem uma esperança. Na passagem, a gente consegue entender também que eles não tinham recursos, porque Agar era serva, ela era escrava, então ela só tinha aquilo que Sara dava a ela, né? E Sara mandou ela embora. E Abraão, ele foi lá e preparou o alimento, preparou a água, porque eles não tinham nada. Eles não tinham, além de acontecer tudo o que aconteceu, eles não tinham nada. E eles partiram sem recursos, sem um lar, sem um rumo, sem uma direção, apenas saíram vagando. E chegou um certo momento em que os recursos acabaram, a água acabou, o alimento acabou. E Agar deixou Ismael debaixo de um arbusto e ela foi sentar-se um pouco distante dali onde ele estava. E ela começou a chorar porque ela pensou, eu não posso ver meu filho morrer, porque não tem água, não tem recurso, a gente está num deserto. E ela começa a chorar e do alto o Senhor escuta o choro do menino e fala, Agar, o que te aflige? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, lá onde você o deixou. E aqui o Senhor dá uma esperança para Agar e Ismael. Apesar da história, apesar do contexto, apesar do cenário, o Senhor fala, levante um menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Porque aos olhos de Agar, como Ismael não era o filho prometido, como Ismael não era o herdeiro, tinha acabado ali. Sabe, eles iam morrer naquele deserto, a vida para eles já não existia mais, já não tinha mais esperança. Como eles iam viver? Como eles iam sobreviver? Sabe, como que ia ser a vida deles dali para frente? Então, como Ismael não era parte da herança de Abraão, daquilo que Deus tinha para Abraão, ela se viu sem esperança. Mas aqui o Senhor fala, levante o menino, tome ele pela mão, porque dele farei um grande povo. Então aqui o Senhor restaura a esperança de Agar, restaura a história de Ismael. Então, Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu uma fonte, foi até ali, encheu a vasilha e deu de beber ao menino. Aqui, quando o Senhor abre os olhos de Agar, ele está mudando o foco, mudando a visão, mudando a mente. Ou seja, não é mais para você estar focado nisso, nessa questão que foi rejeitado, de que foi deixado de lado, de que a sua vida já não tem mais sentido, de que você já perdeu a esperança, você já perdeu a fé, você já perdeu tudo. Não, mude o seu foco. Ali ela estava sem recursos, talvez já no fim dos últimos suspiros, vamos dizer assim. E ali o Senhor abre a visão dela e mostra a ela uma fonte que tinha ali perto, para que ela possa beber, pegar a água, beber e dar ao menino, para ter uma restauração, para ter um vigor, para eles serem revigorados sobre a vida, na vida deles. Né? No versículo 20 diz, Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Aqui a gente vê uma nova vida, uma nova história. O que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã é que talvez, olhando para a sua vida, olhando para o que você teve que passar ou para o que você está passando, talvez você se encontre como Agar e Ismael. Talvez você vê pessoas vivendo a promessa. Talvez você até participou, né, da promessa de Deus na vida dessas pessoas. Talvez você foi até uma ajuda, um suporte, mas a sua hora ainda não chegou. Você se vê sem esperança, você se vê sem um rumo, você se vê sem uma razão para viver. Talvez você, neste dia de hoje, está como Agar e Ismael estava naquele momento, achando que tinha acabado ali,
achando que não tinha mais jeito, achando que a promessa era só para Abraão, Sara e Isaac, achando que era só eles, de que você já não tinha mais esperança, de que não tinha mais jeito, que você foi rejeitado, que você foi deixado. Talvez você está assim hoje, achando que a promessa de Deus é com todo mundo menos com você, achando que todo mundo vai viver a promessa de Deus menos você. Mas hoje o Senhor te dá uma esperança, assim como Ele liberou uma palavra de esperança sobre a vida de Agar e Ismael, de que apesar do que eles passaram, apesar do que eles estavam passando, Ele faria de Ismael um grande povo. Apesar do que você está passando, Deus mudará a sua vida, Deus mudará a sua história. Não importa o que você passou para chegar até aqui, em Deus você tem nova vida, em Deus você tem esperança. Não importa o que fizeram com você, não importa se te usaram, se te massacraram, se te rejeitaram, se te colocaram de lado, não importa. Em Cristo você tem nova esperança. O Senhor quer mudar a sua forma de ver as coisas. Talvez as pessoas estejam alcançando primeiro aquilo que Deus te prometeu, mas não é porque as pessoas estão chegando primeiro que você não vai alcançar. Há um tempo de Deus sobre a tua vida, e no tempo certo irá acontecer, no tempo certo a promessa irá se cumprir. Então, não perca a esperança porque o tempo ainda não chegou. Não perca a esperança porque outras pessoas estão vivendo e talvez você ache que esteja ficando para trás, que esteja ficando de lado. Não. Há um tempo do Senhor sobre a tua vida. Um tempo que é soberano sobre as situações, sobre as circunstâncias, sobre as coisas. Então espere esse tempo, mas não perca as esperanças, não perca a fé, não perca a força de lutar, a força de seguir. Em Deus está a sua esperança, em Deus está a razão para você prosseguir. Não importa quem é você nessa história, não importa se hoje você se vê como Agar e Ismael, sem recursos, sem um lar, sem um rumo, rejeitado, usado, humilhado, deixado de lado. Não importa como você está neste dia de hoje, mas eu te digo, em Deus há esperança para você. Em Deus há restauração. Ainda que Ismael não fosse a promessa, mas o Senhor abençoou Ismael. O Senhor trouxe esperança para Ismael, dizendo: Ismael, ainda que você não seja a promessa, ainda que você não faça parte da herança, eu farei de você um grande povo. Eu farei de você reinados, reinos. Eu farei sair da sua descendência grandes homens, reis de povos. Então não se preocupe com o que aconteceu, mas se preocupe com o que vai acontecer a partir de você. Não se preocupe com o que as pessoas disseram ao teu respeito, mas se preocupe com o que Deus está dizendo ao seu respeito hoje. Não é o homem que determina onde você vai chegar. Não é o que o homem diz que vai acontecer, mas é o que Deus determina ao seu respeito. É aquilo que Deus diz ao seu respeito. E a palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã é que há esperança, independente do que aconteceu. Há uma nova vida para você. Há uma nova história. Mindset, mude a sua mente, reconfigure a sua mente, a forma de você ver o trabalhar de Deus na sua vida, a forma de você ver Deus agindo na sua vida. Deus hoje quer mudar o seu foco, tirar o seu foco do problema e colocar o seu foco nele, tirar o seu foco do que fizeram com você, das palavras que lançaram contra a sua vida, do que você teve que passar e colocar o seu foco nele, na palavra dele, nas promessas dele, naquilo que ele tem dito ao seu respeito. Deus quer mudar a sua visão. Deus, ele quer restaurar a forma de você ver as coisas. Deus, ele quer mudar a sua mente, tirar todo pensamento de incapacidade, todo pensamento de rejeição, todo pensamento de injustiça, todo pensamento que te impede de viver as bênçãos de Deus. O Senhor quer mudar a sua mente nesta manhã. Sabe, que na sua mente permaneça aquilo que te traz esperança. E o que nos traz esperança é a palavra de Deus. O que nos traz esperança é a glória de Deus sobre as nossas vidas.
Então não importa o que fizeram com você, o que importa é o que Deus fará através de você a partir de hoje. Então deixe de lado todo esse espírito de rejeição. Sabe, que todo espírito de rejeição sobre a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de injustiça sobre a tua vida caia por terra em nome de Jesus. E que prevaleça sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. O Espírito da paz, o Espírito da nova vida, o Espírito da esperança e da alegria do Senhor sobre você. Então não importa se nessa história você é Agar e Ismael. O que importa é que Deus tem uma nova vida para você. Deus, ele tem esperança para você. Deus quer fazer algo novo através de você. Então que você possa receber essa palavra. Deus tem promessas para sua vida. Não importa quando vai acontecer. Não importa se outras pessoas estão chegando na sua frente. Você vai alcançar as promessas de Deus. Aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida, aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Mas não perca a esperança. Persista, persevere, se agarre às promessas do Senhor. E não perca a esperança, porque Deus está com você. Deus escutou o seu clamor. Deus escutou o seu choro. Deus escutou o seu grito de socorro lá no fundo da sua alma. E Ele está te vendo. Ele está com você. E Ele tem nova vida para você. Ele tem esperança para você. Ele tem um lar, uma identidade e uma vida reservados para você. Então creia nesta palavra, se levante hoje com força, com fé, com ânimo, com alegria para viver as promessas de Deus. Então essa foi a passagem que Deus ministrou, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.